Veja bem, meu amigo, o que diz a Torá em Bereshit, capítulo 6. Diz que eles eram varões de fama, homens famosos, heróis da antiguidade. Você sabe ou deve saber que os super-heróis que vieram depois, no nosso tempo, todos eles são baseados nesses seres. Assim como os personagens da mitologia greco-romana. Todos eles são derivados desses indivíduos que estiveram lá antes do dilúvio, tá? Na antiga Mesopotâmia. Tá? Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, tá? Os heróis da DC Comics, por exemplo, os heróis da mitologia grega, Hércules, tá? Ares, o deus da guerra, dos gregos, enfim. E até mesmo Zeus, o pai do panteão greco-romano. A história dele não é muito diferente da história de outros deuses, pois era comum naquela época a ideia de que os deuses desciam à terra e copulavam com as mulheres. De onde surgiu isso? Se é uma lenda, toda lenda tem um fundo de verdade. Bom, eu não quero que o amigo acredite em tudo que se fala sobre extraterrestres, porque a gente tem que ter bom senso. É justamente o problema dos profetas da internet e desse pessoal que mistura religião com ufologia. Eu sou contra isso. Eu não desprezo ufologia, tá? Porque é uma ciência que estuda fenômenos extraterrenos. Tá? O amigo há de concordar. Eu tomo a prerrogativa de dizer isso. Tá? Embora o amigo tenha liberdade para decidir crer ou não, é um direito de todos nós, que existe uma ligação entre o nosso mundo e os demais. Tá? Então, de uma certa forma, o homem vem tentando há muito tempo ter contato com seres alienígenas. Tá? E isso não é de agora, isso é influência desse período. Sendo que a palavra extraterrestre, tá? As pessoas imaginam um bicho verde, tá? Com um crânio alongado, tá? Como um ET, mãos gigantescas. Porém, extraterrestres são seres que não habitam na nossa dimensão ou são de fora da nossa dimensão. Os anjos, por exemplo, da escritura, todos eles são extraterrestres. É nesse sentido que fala os escritos. O amigo quer um exemplo de como a cultura dos semitas, principalmente do povo de Israel, foi influenciada por esses seres superdotados que a internet denomina reptilianos. Um texto que nós já discutimos, Ezequiel capítulo 8. E veja que ali temos o que o mundo chama de maçonaria. A maçonaria já estava naqueles dias influenciando os sacerdotes. Aquilo que você lê em Ezequiel capítulo 8, tudo ali é uma ritualística. Tudo aquilo remota ou abre espaço para que a gente observe como que era a maçonaria antigamente. Veja que os sacerdotes estavam todos de costas para o Oriente, adorando ao sol. E ali tem o que nós conhecemos como a paixão de Cristo, pois se relata que as mulheres choravam por Tamuz, uma prática antiga na Babilônia. Eu vi o vídeo, tá? Então, eu tenho algumas considerações a fazer. Tá? Quero assistir mais vídeos como esse, né? E poder fazer um julgamento melhor. Mas até aqui eu digo pro amigo que existem seres de fora da Terra no nosso meio. Existe sim. Tá? Existem híbridos. Tá? Quando eu digo de fora da Terra, são seres que não nasceram aqui. Tá? Que fique bem claro. Tá? Eles estão entre nós. Tá? Então, para você ter uma ideia, esses que as pessoas chamam de reptilianos, eles já estavam lá nos dias de Noé. E foi baseado neles que os homens começaram a construir templos. Tá? Antes de Baal surgir e ter o templo de adoração dele,
havia tempo para esses seres híbridos. Tá? Eu digo para o amigo que eu não sou a favor de ufolatria, tá? Ou que se misture, né, como eu falei antes, religião com ufologia. Porém, existem grupos que fazem isso. Tá? A cientologia, por exemplo, faz isso. Cientologia, o amigo deve saber, né? É a religião dos astros de Hollywood e dos abastados financeiramente. Aqueles que acreditam que nós somos criados por seres extraterrestres e que parte da raça humana não é daqui. Ou seja, que nós temos no nosso DNA o elemento extraterreno. Nós não somos daqui. É isso que a cientologia prega. E que o cristianismo e as demais religiões foram criadas por ETs do mal, que querem corromper o homem e fazer ele esquecer da origem dele, que é extraterrestre. Claro que quando o indivíduo entra na cientologia, eles não falam isso. É só aqueles que foram inspirados ou que alcançaram um grau de entendimento maior, que despertaram suas consciências. É a mesma desculpa que a nova era e a maçonaria usam para poder enganar os iniciados. Bom, meu amigo, a questão é a seguinte: existe um subterfúgio dos líderes deste mundo, eu falo da elite oculta, em enganar a humanidade. Então, assim como eles fizeram nos tempos de Noa e fizeram mais para frente, porque Bereshit 6 diz que havia naqueles dias e também depois gigantes. Então, quando eles se apresentarem novamente, eles vão dizer que eles são os criadores do homem natural. É essa artimanha que eu entendo que eles farão nos últimos dias. Ô, Vini, eu costumo dizer que você é dos meus, né? Eu gosto de ver muito, ouvir as histórias dos Anaquins, dos Nefilim, né? Dos espíritos do mundo. A história dos Zeus, né? Dos deuses, né? Da Grécia romana, como você disse aí, né? Sobre... E também eu queria que você fizesse uma leitura aí, se você tivesse algum estudo aí sobre a caixa de Pandora. O que eu li aqui foi muito vago, mas eu queria, sabe por quê? Eu estava conversando com o Felipe, com o pessoal aqui, porque a gente conhece a história de Eva, né? Então, Havá. A gente conhece a história dela, né? E desde pequeno, nós ouvimos falar sobre o fruto, que pode ser essa caixa de Pandora, né? Que ali dentro tinha o conhecimento, a maldade, tinha tudo ali dentro, né? E por curiosidade dela, devido a serpente ficar todo dia falando que não tinha nada a ver, né? E ela teve curiosidade de abrir só um pouquinho, que não ia fazer diferença nenhuma, que ela só ia dar uma olhadinha e depois ia fechar. E dali saiu tudo que você possa imaginar, né? Que está acontecendo no mundo. E também li a história de Prometeus, né? E tudo ali, o que você possa... que eu acho que você já tem esse estudo. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a caixa de Pandora. Qual é o seu parecer, tá? Eu gosto muito de ouvir você falar. Eu também gosto muito de ouvir. Satisfação em ouvi-la, Rosângela. Um abraço a ti também e a todos da família. Assim como é uma satisfação e um imenso agrado dialogar com o Roxo Felipe. Pois bem, a Caixa de Pandora, a meu ver, é uma das imensas parábolas que existem nas histórias mundiais sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Tem muitas narrativas pelo mundo inteiro fazendo uma analogia com o que aconteceu no Queden. Queden é o local onde se fala que estavam Adão e Rava, que se chama Gan Eden, o Jardim das Delícias, ou Jardim das Planícies. Como planície
e delícias, prazeres, você vai encontrar o mesmo significado na palavra Éden, porque Éden é uma polissemia. Sendo assim, existem muitas narrativas pelo mundo inteiro, em diversas épocas, povos que nunca conviveram juntos, povos que não se conheciam, porém eles falam a mesma coisa com relação à queda do homem. Eu comprei há muitos anos atrás, na Feira do Livro, sempre quando tem Feira do Livro aqui em Porto Alegre, eu vou adquirir materiais, livros bem baratos e muito bons. Tá? Eu encontrei um dicionário de mitologias, mas esse dicionário é diferente dos outros. Ele tem muito mais informações, faz relações com épocas e como que surgiram os deuses que as nações começaram a cultuar, a prestar serviço religioso. Também eles explicam como que as lendas das histórias têm relação com a Bíblia. Tá? Tem fatos bíblicos que são citados e eles fazem um paralelo com as outras civilizações e as outras religiões que existiram, ou as que ainda existem. As semelhanças entre um e outro. Tá? Então, como o que nós vemos na Bíblia falando sobre Adão e Eva, tem, é claro, falando com outros nomes, com outras personalidades, em outros locais, mas a história é a mesma. Por exemplo, na Suméria. Mas aqui a diferença da relação da Suméria com as outras civilizações é que os sumérios existiram e foi um povo muito avançado. Tá? Tanto é que já se provou entre os estudiosos que o mesmo relato dos sumérios é o que fala a Bíblia. Ô, Shalom, meu amigo Vini. Deixa eu te falar, querido. Por volta aí do capítulo 6, se a gente olhar o livro de Enoque, ele vai falar que da idolatria, como surgiu a idolatria. No seu ponto de vista, como que surge a idolatria? Por um erro de ideias, interpretações? Porque isso vai surgir ali, né, por volta daí em diante, por surgir esses poderosos da terra, que surge a idolatria. No seu ponto de vista, essa idolatria surge aí, porque eu estava lendo uma dos livros da Midrash, e aí alguns entendem que a idolatria surge até mesmo por uma falta de entendimento dos moradores da época, né? Não sei se você tem essa mesma interpretação. Tudo tem a ver aí no Gênesis 6, né? Digo ao amigo que as duas coisas têm relação. Primeiro que a idolatria no qual o Eterno acusa o povo de Israel é eles substituírem a pessoa dele por uma figura criada à imagem do homem. Tá? Então tem uma frase que eu costumo usar desde o tempo da faculdade. Tá? O Eterno fez o homem à sua imagem. O homem faz Deus à sua própria imagem. Tá? Então você pode observar que tudo que o homem cria para adorar tem algo do caráter, da personalidade, da pessoa dele. Então, se trata de egocentrismo. Tá? Você pode observar isso nos textos do Tanar. Você pode pegar, por exemplo, Irmiarro capítulo 10, Irmiarro capítulo 44, Rocher, o livro de Oséias 4, versículo 12, o que é que diz lá? O meu povo consulta a madeira e a vale da resposta, porque o espírito de prostituição os engana e, prostituindo-se, adoram o seu Elohim. Então está bem claro que o ser adorado vai manifestar o seu caráter naqueles que o adoram. Então o homem faz um ídolo à sua própria imagem, com os seus trejeitos, com as suas características pessoais, e diz que aquele ser é um Elohim. Porém, existe um outro aspecto também, já que eu disse que as duas coisas se equivalem. Podemos usar os dois argumentos. E o fato de que esses seres que se multiplicaram na Terra, que estavam entre os homens, era uma prole híbrida, eles começaram a influenciar a sociedade. Você pode ler em Sefer Masé Bereshit, fala isso. Diz que a Terra se encheu de violência. A palavra Hamas que você sabe no hebraico, que é roubo, que é violência, que é morte, engano, Hamas, roubo, violência. Quando o Eterno, através do profeta Ezequiel, pergunta lá em Ezequiel capítulo 8, quem são os que enchem a terra de violência? Quando ele fala, vós que encheste a terra de violência. Olha o contexto. É idolatria. A mesma idolatria foi feita nos dias de Noá.
Então, esses híbridos que surgiram, Baal, Moloque, Ninos é um dos títulos de Nimrod. Eu não sei se eu cheguei a te falar, mas nos dias de Noa já haviam os zigurates, templos de pedra. Claro que quando a Babilônia de Nimrod surgiu, esses templos foram aperfeiçoados, mas já havia altares de adoração pagã. E isso leva muitas pessoas a questionarem por que o Eterno permitiu que construíssem o Beit HaMikdash. O Eterno sabia desse fator preponderante na mente humana, porque o homem está acostumado a fabricar ou criar morados ou aposentos para os deuses, altares para os deuses. Isso é algo intrínseco à cultura. E o Eterno, de uma certa forma, não quis quebrar isso. Tá? Uma coisa que eu não posso avaliar e não posso nem sequer julgar, para não cair em erro. Tá? Mas é um mistério.